É cada vez mais difícil no mercado dos games uma série chegar e redefinir tudo. É muito difícil hoje em dia uma propriedade chegar com um sabor único e não nos trazer aquele sentimento familiar de filme que eu já vi antes, seja isso um remake, um remaster ou então apenas um jogo muito influenciado por outras coisas. Por esses e outros motivos, chegou a hora de dizer por que Dark Souls mudou a minha vida. Por que Dark Souls é uma série que carrega tanto impacto de 2010 pra frente na história dos games. Eu sou o Lucas Expedidor. E eu sou o Talecos JP. E hoje vocês vão aprender como Dark Souls mudou a vida de todos nós. Para começar essa conversa, Thales, eu acho de bom tom a gente situar as pessoas em quem que manda ali. E tem dois nomes que mandam, mas o primeiro deles é a FS, a From Software. Que empresa que é essa? É uma empresa que fez alguns jogos aí. Tu já ouviu falar, por exemplo, da série Kingsfield? Já ouvi, por mais que possa parecer surpreendente, eu sei que é um joguinho perdido lá da época do PlayStation 1. E um jogo que a gente, inclusive, se tu for parar pra falar aí de Boa Noite Gamers, a gente até menciona num podcast recente que está aparecendo na tela, veja só você. Mas uma das coisas que eu acho interessante sobre Kingsfield é como ela aponta por um caminho que uma pessoa mais mística diria, que é o destino da From Software, fazer Dark Souls. Porque eu vou te citar aqui 3 pontos pelos quais Kingsfield era muito conhecido pelas reviews na época. Um jogo de movimentação lenta, um jogo muito focado em exploração e um jogo de dificuldade avançada. Isso te lembra alguma coisa, Talecos JP? Isso me lembra Demon Souls? Isso me lembra Souls-like? Exatamente, veja só você, né? Eu acho interessante trazer uma curiosidade que nas entrevistas a gente vai vendo, que a movimentação extremamente lenta de Kingsfield, ela inclusive tinha um motivo, que era esconder o load. Juro por Deus, tem essas entrevistas que vocês estão vendo na tela aí, que declamam que era uma das estratégias que a gente tinha, que daí o personagem se movimentava muito devagar e dava tempo de carregar o mundo. E era um dos primeiros jogos ali na sua primeira trilogia, né, que são 4, se eu não me engano, que mostra uma caminhada muito devagar, mas que não tem loads. Então, se tu for ver aí, tudo é um risco e recompensa, né? Talvez o personagem pareça muito devagar, mas tu não vai ter load de nada. Tudo é um constante load. A gente tá falando de PS1, então provavelmente um jogo que roda 15 FPS. Exatamente, né? Mas como tu mesmo já citou, o sucesso inesperado que eu acho que muda a trajetória da From Software e coloca ela no caminho certo e definido de Dark Souls é Demon Souls, um jogo que sai para PlayStation 3, um jogo que inclusive no PlayStation 3 envelheceu muito mal, tanto que veio um remake anos depois, mas um jogo que deu a entender para From Software que tava na hora de apostar num outro estilo e uma incrementação do que seria Kingsfield. E aí a From Software, Thales, eu não sei se tu sabe, mas ela tinha a intenção de fazer uma continuação, um Demon Souls 2. E tu sabe por que não rolou? Não precisa me perguntar porque eu te explico. Tá? E eu te explico com um único nome, Sony, que não quis saber de deixar rolar Demon Souls 2, não, porque a propriedade intelectual era da Sony. Então a Sony disse, vocês até podem fazer, mas continua sendo nosso, tá? E o pessoal da From Software disse, não, prontamente, então temos esse cara aqui, Hidetaka Miyazaki, que disse, é isso aí, então pode deixar que eu crio uma propriedade intelectual nova. E só pra situar vocês, ele tinha 37 anos quando em 2011 finalmente se lança Dark Souls. Mas antes da gente falar do jogo, eu quero que tu tente situar a gente, Thales, em como que era o mercado de games 2009 a 2011, assim, pelas tuas vivências nas trincheiras da guerra de consoles. Nessa época, se eu tento me lembrar bem, assim, eu vejo que a gente tinha um movimento muito grande na parte da popularização dos jogos de tiro no Xbox 360, muito por parte de Gears of War, Halo e jogos multiplayer, que nem Call of Duty, que estavam se popularizando, né, nessa parte. E eu lembro que Demon Souls, quando ele saiu, eu vi até jornal, revista falando de um jogo que tinha um multiplayer muito estranho, um jogo que trazia de volta aquela dificuldade dos anos 80. Eu não vou lembrar aqui qual foi o lugar que eu vi, ou se é alguma coisa, algum efeito Mandela da minha cabeça, mas lembro que eu vi em algum lugar comparar Demon Souls e a função das dicas que tu pode dar pro player ou se dar bem ou se dar mal durante uma fase, lembrarem Mega Man do Nintendinho. Então acredito que se o mercado tava se voltando cada vez mais para jogos ou de tiro, ou no caso da Sony até com Uncharted, jogos mais cinematográficos, o Demon Souls foi uma coisa nova ali realmente, que remetia às coisas velhas, mas que trazia um ar fresco nessa indústria que tava indo pro cinema.
2011 abre então com Dark Souls. Para fins de comédia desse vídeo, a gente vai fingir que Dark Souls saiu no primeiro dia de janeiro de 2011, mas a gente consegue imaginar então, essa noção que tu pontua no nosso bloco anterior, ela é boa porque ela traz essa ideia de contracultura. O que era mais estabelecido é o que caminha, acaba dando vazão pro que se estabelece por fora, justamente por ser tão diferente. Mas a gente não jogou Dark Souls em 2011, a gente jogou Dark Souls algumas vezes, migueladas e outras mais sérias ao longo dos anos 2010 até 2020 e tantos ali. E aí, Thales, uma pessoa que nunca jogou Dark Souls na sua vida, como tu imagina que é a experiência dela? Olha, se a pessoa começou jogando pela versão de PC, eu acho que ela teve uma experiência tenebrosa, né? A gente pode lembrar aqui que a versão Prepare to Die, que o jogo ele foi lançado para videogames e aí depois ele saiu para os PCs num port já com as DLCs inclusas e tudo mais. E aí a gente tem um jogo que eu não joguei Demon Souls pra saber quão tecnologicamente avançado ele era no PlayStation, mas a gente sabe que algumas coisas não envelheceram legal. O Dark Souls, ele continua mais ou menos a mesma coisa, ele continua muito parecido, ele tem uma base muito grande de Demon Souls, e aí quando tu vai pro PC o jogo é estranhíssimo. A minha primeira experiência com ele foi em 2015, mais ou menos, quando eu via o pessoal na faculdade jogando, baixei o jogo e eu simplesmente não consegui jogá-lo, né, por uma questão de habilidade. Mas jogando muitos anos depois e milhares de pequenas tentativas depois, foi tenso, assim, da parte técnica, se a gente for falar aqui, mas é bem complicado jogar aquela versão original do Dark Souls. É bem complicado mesmo, e não é à toa que o remaster, que é conhecido hoje só como Dark Souls Remaster, com tudo incluso, e que é o que é vendido em todas as plataformas, é o grande sucesso, né? Não existe um cara vintage que diga assim, não, a forma certa é o Prepare to Die. Então o remaster, ele caiu nas graças do público como um todo. E a nossa intenção com essa review é até te trazer uma review mais completa da obra como um todo, não só apontando para uma versão ou para outra, mas eu acho até interessante, assim, pra gente fechar esse ponto das diferenças das obras, como com essa de ele sair para várias plataformas e em nomes diferentes, e a regionalização, que é uma palavra muito difícil, mas que envolve sai no Japão, sai na Europa, sai na Austrália, sai nos Estados Unidos. Ele inclusive saiu com um nome meio esquecido, que teve uma edição dele que era Dark Souls Artorias of the Abyss. Esse nome foi esquecido porque o grande nome hoje em dia é Dark Souls Remaster, que é onde a gente de fato jogou esse game. E essa versão sai em 23 de maio de 2018, agora com dados crivados aqui. Eu acho interessante a gente situar o jogador numa primeira experiência de Dark Souls, porque ela é muito hostil, Thales. E eu acho isso uma coisa, talvez seja meio sadomasoquista da minha parte, mas eu acho muito interessante como a gente pode fazer um paralelo entre as experiências de jogar Dark Souls em 2011 e 2018, porque elas são muito diferentes. 2018 já existia uma comunidade, por exemplo. O jogo já não tinha mais os seus problemas de FPS em Blighttown, ele já era um jogo muito mais bonito, com um remaster bem simples, inclusive, né, que não tem muito frufru técnico ali. Mas, ao mesmo tempo, ele se mantém hostil em suas primeiras horas pro jogador novo, igual em 2011. Se em 2011 era porque ele era um jogo um pouco mais horripilante de feio e com problemas técnicos, o fato é que o estilo de combate de Dark Souls é uma coisa que eu quero muito que vocês entendam nessa review, mas ele continua muito singular no remaster, que é um estilo de jogo muito baseado no combate pela animação, né, Thales? Exatamente, tu tem que saber direitinho quando desviar, tu tem que saber quando bloquear, quando dar parry, e o jogo, ele, por mais que ele te dê um tutorial ali no início, que diga os comandos e tudo mais, não é aquele tutorial que vai pausar a animação de um personagem pra tu pegar o time da esquiva, né? Então tu meio que tem que aprender da forma que se aprendia nos anos 80 também. Tu joga e tu te vira. Eu acho interessante frisar aqui que a primeira vez que eu joguei foi bem tranquilo, inclusive, passar ali daquela primeira prisão ali. Não foi assim uma experiência tenebrosa. O problema é quando tu passa dela. De fato, até porque as coisas elas se quebram nesse motivo que o Dark Souls vai carregando, porque, pô, a gente passa ali do tutorial e tu fica assim, ok, estou entendendo tudo, e daí tu cai em Firelink Shrine com aquela música deliciosa, aquela vibe decadente, mas que pra quem já conhece é, putz, estou em casa aqui. Mas também eu acho interessante como tu cai em Firelink Shrine e tu tem um momento ali muito game, porque fica claro o quê? Ok, estamos num hub, isso aqui é um hub, eu vou explorar o mundo daqui, né? O que o jogo não te avisa, nem um pouco, é que dali, se tu for pra esquina errada,
tu vai se ralar, né? Com as duas mãos. E eu acho muito interessante a gente passar um momento, assim, esboçando o que... Porque eu considero as primeiras horas de Dark Souls de verdade, eu considero que elas começam aqui. O tutorial é só o teste, é só o prólogo pra ver se tu vai tancar ou não. Aqui que o jogo realmente começa, né? E eu acho muito doido, assim, já tem vídeos melhores que o nosso, comentando como Firelink Shrine é bonito, de um level design, que conecta com tudo, etc e tal, mas eu acho essa abertura das rotas uma coisa muito interessante, porque ela propõe uma pergunta pro jogador. O que tu quer fazer? Onde é que tu quer ir? O que o teu instinto te manda? Tu quer tentar explorar essas ruínas? Veja bem, se tu explorar, tu vai encontrar um itemzinho ou outro, talvez até um cara que se tu encher o saco dele, te ensina uma magia, um gesto, te oferece um Covenant. Tu tá afim de uma aventura? Tem um caminho muito óbvio. Tu sobe aquelas escadas e tu vai pro que, se tu for ver ali, são coisas mais do teu nível. Agora, se tu dobrar à esquerda, numas catacumbas, ou se tu quiser ir meio lá pra baixo, pro lugar meio underground, rapaz, daí é só problema. Sabe uma coisa que é interessante, que a gente fala de comunidade sempre que a gente fala de Dark Souls, porque o fato é que, como Dark Souls passou vários anos sendo um movimento cult ali dentro da internet, Total. Twitter, aqueles vídeos clássicos do cara rolando no chão pra desviar de nada no evento e tudo mais, quando eu voltei a jogar ele, depois eu sabia, não, rolar é o negócio. Então essa é uma coisa interessante também quando tu revisita um jogo muitos anos depois, porque, por exemplo, tu vai jogar um Resident Evil, tu sabe que tem que economizar munição. A galera lá nos anos 90 acabava tendo muito mais survival horror pelo fato de que não sabia disso. Sim, né? sim. Vou atirar no zumbi e é isso aí. E Dark Souls, o fato de tu ter vivenciado a cultura ali, meio até mesmo que de canto, né, te prepara pra uma aventura melhor. Só que é muito legal tu ir pela esquerda, porque parece ser muito mais desafiador, e aí tu vê que o jogo vai te punir a fuzel, sabe? Então, toda essa questão de como aquele hub funciona como uma engrenagem, como vários vídeos falam, como tu já falou, eu acho que é uma das coisas mais interessantes desse mundo. E o fato é que quando tu chega no final de conhecer toda essa engrenagem, ele abre outras engrenagens também. Do meu ponto de vista, o jogo ele tem 3 grandes picos, tá? O primeiro é esse que a gente tá agora, que é, tu tá em Firelink Shrine e tu foi pro primeiro grande level da coisa toda ali, que é chamado de Undead Burg, né? Aquilo ali, pra mim, tem tantos pequenos picos ali dentro de aventura, e eu acho que nessa intenção de uma review eu preciso te falar, cara, que tu comentou o negócio do rolo, que tu, pela cultura ali, tu já tava preparado mais ou menos pra isso, mas eu fui preparado pra uma outra coisa, que era mais essa coisa de que o jogo era muito difícil, e que toda vez que saía um jogo, eu nunca tinha jogado nenhum deles até 2018 ali, 2019 mais ou menos, e sempre que já tinha saído o 2, o 13, sempre surgiam essas discussões de comunidade, tem que ter modo fácil, o jogo é muito difícil, que não sei o que, então eu tava esperando um jogo muito difícil, igual a, na minha cabeça, um jogo muito tenso, ou seja, eu estava esperando sustos. Eu estava esperando que o jogo ia me fazer até um semi-terror psicológico, porque as imagens que eu tinha visto eram cavernas trevosas, esqueletos, monstros, etc e tal. Então, eu joguei as primeiras 2-3 horas com medo de tudo, cara. E é interessante ver que o jogo ele vai te mostrando que ele tem essa linearidade, pelo fato dele não ser mundo aberto, mas ele também não é linear, porque ele te dá a liberdade de ir pra onde tu quiser, porque o tutorial dele, ele é um tutorial linear. Então, por isso talvez eu tenha tido facilidade de, ok, resolvi aquele asilo ali, vou para a próxima fase, tu chega no próximo lugar, e não é uma fase única, né? São várias pequenas fases. Então, a gente pode terminar a nossa jornada ali no Undead Burg, e nós temos o primeiro chefão, que eu acho, como tava falando ali, vários picos de ação e tal, quando aquele boi gigante cai numa pontezinha, eu achei sensacional, eu tomei um cagaço jogando, eu acho isso aí muito tri, assim, como tá num jogo sem música, e ele usa a mesma coisa que o Shadow of Colossus usava lá, de do nada estoura a música e vem o chefão, e aí tu te vira meu irmão, sabe? E eu lembro de ter derrotado ele com 1000 espadadinhas nas canelas, sendo que tu pode fazer bug, tu pode cair na cabeça dele subindo uma torre e tudo mais, né? Uma flexibilidade de resolução muito grande, né? E aí o jogo te deixa meio perdido de novo, porque daí depois que tu passa dele, tu precisa descobrir pra onde que tu vai. E aí tu precisa conversar com NPCs e tudo mais, só que o jogo não te dá waypoint, então o Telequitos, que tava viciado em jogar Assassin's Creed da vida, já fica perdido. Mas se tu tem um amiguinho ali pra te dar um guia, ou se tu insiste um pouquinho, se tu usa um pouquinho do teu cérebro, ou se tu só insiste indo pra frente, tu vai chegar em algum lugar, né? E aí a gente chega também num outro lugar excelente do jogo, que é Sense Fortress, né? Se a gente for seguir a trilha que o jogo meio
te propõe, tu vai chegar ali na fortaleza e tal, tu vai lutar contra umas gárgulas em cima de uma igreja também, aquela luta das gárgulas é muito legal, ela te mostra a primeira instância, se eu não me engano, de se fazer um summon, né, de tu chamar um jogador, por mais que tu jogando offline seja um NPC. Eu fiquei bastante interessado quando vi isso, porque eu tava acostumado a jogar um Monster Hunter da vida, claro, e juntar uma galera pra jogar o multiplayer era juntar uma galera ou alguns NPCs e pra caçar um monstro. E aí eu vou matar 2 gárgulas gigantes de pedra e eu posso chamar um amigo. Essa grande luta das gárgulas que encerra talvez o que seria os primeiros 20% do jogo, dá pra dizer assim, ela é de fato muito épica ali, né? Porque é em cima de uma igreja e a segunda gárgula ela vem da metade pro final da luta, o que eu acho. Volto no ponto, cara, Dark Souls me fez me examinar muito como jogador. Por isso que eu acho que esse jogo de fato teve vários impactos em mim como um gamer. Porque eu fico muito impressionado de lembrar com o quanto eu tinha medo dessas boss fights. E não medo porque ela ia me assustar. Porque eu ia ficar com medo de uma gárgula. Não, porque eu ficava com medo de cheguei num troço que eu não vou conseguir passar, tranquei no jogo, entendeu? Porque eu sempre fui um cara que tive um skill muito baixo, assim, multiplayer eu sempre fui muito ruim na maioria dos jogos, e pega um jogo, por exemplo, que nem Mega Man, que é só single player, eu tinha amigos que eram muito talentosos naquilo ali, eu nunca conseguia passar do segundo boss em nenhum Mega Man. Ah, tu já virou o X6? Não. Já virou o X5? Não, nenhum. Eu só virei o X8 porque a 3D é muito fácil, entendeu? Saca? Que tem 3 personagens que dá pra jogar com 0, porque é só assim que a minha mente entende, né? Mas, pra tu ver que chegava numa dessa e eu sabia mais ou menos que ali nós vamos entrar no topo da igreja, ali vai ter uma boss fight. Ali eu já tava me derretendo, que apocalipse é esse? Só que eu joguei o jogo remaster na Steam com os servidores funcionando. Então eu summonei um player e summonei o Solaire também. Então lavei o chão com a cara das gárgulas na primeira vez que eu fiz aquilo, entendeu? E eu acho muito legal, cara, como isso agregou na minha experiência como player, porque não só eu me diverti muito fazendo isso, daí tu vai lá e bate o sino e tu finalmente entende, se tu tá jogando multiplayer, por que tava tocando tanto sino? Depois tu lendo, tu vê que é os outros jogadores que chegaram no sino e bateram mesmo que nem tu. Olha que massa, e daí tu vê essa ideia de, agora eu entendi o que o cara lá no Firelink Shrine tava falando quando ele disse que tinha os Bells of Awakening, porque eu acabei de receber um achievement na Steam. Meu Deus, acabei de fazer uma grande coisa do jogo aqui. Mas também instiga no de, tu passou com um summon de NPC e de player, mas será que tu aguenta fazer sozinho isso aí quando tu voltar? Tocado o primeiro sino, nós vemos que tem aquela fortaleza, então, né, e a gente precisa tocar o segundo sino. Ele é uma área que a gente consegue acessar ali a partir do nosso hub central, mas ele é uma área meio complicada, né, a gente vai passar por uma cidade de um pântano subterrâneo muito estranho, que na versão original era horrível. Na versão original é injogável, eu tive que instalar um mod, então se tu quiser tentar jogar a versão original, tem um modzinho que fixa um pouco o FPS em 30 pra te jogar ali, porque tu pode ter um PC da NASA, ele vai continuar ruim, é problema de programação do jogo. E é uma área estranha, assim, mas não vamos nos ater a isso. A gente vai passar depois por uma boss fight muito interessante, que é com uma aranha de fogo gigantesca, e tocar o segundo sino. Isso. A partir daí, quando a gente consegue finalmente acessar a fortaleza de Sen, pra falar em português, a gente tem uma coisa sensacional no jogo, que ele volta a ser mais linear, talvez. Porque ela é uma fortaleza cheia de armadilhas e tudo mais. E ali eu morri incontáveis vezes. E eu acho que ela é um dos melhores pontos onde o jogo começa a te mostrar que tu não vai precisar de habilidade só pra lutar contra os inimigos. Tu vai precisar de habilidade pra desviar de armadilha o tempo todo também, dependendo da hora que tu tiver. E pra saber te controlar. Eu acho muito interessante como Sans Fortress, sim, ela é um próprio teste do jogador, né? Porque aí tu tá chegando mais ou menos no miolo do game ali, os 45, 40% dá pra dizer, assim, se o cara não quiser se empolgar muito, e tu acha que tu já dominou o jogo. É que nem assim. Passei 2 chefão. Pô, tô entendendo tudo. Pô, eu já resolvi Blighttown, não tem nada pior que Blighttown. E Sans Fortress é uma área menor, mas que a toda esquina ela quer te matar a todo custo, né? E por que eu digo controlar o jogador? Porque tu tem que saber controlar o teu próprio humor. Morrer muitas vezes, não se estressar, não quebrar controlinho. A gente, aqui no Boa Noite Gamers, a gente gosta de propagandear a evolução dos gamers. Então a gente não quer que vocês passem esse trabalho, né? Então, segurar o botão de correr e tentar passar por todas as armadilhas não vai dar certo. Não vai dar certo, porque uma hora ou outra tu vai ter que dar um pulinho, tu vai ter que fazer alguma coisa. E eu acho muito interessante a gente falando assim, dando esse foco pra Sans Fortress, que ela tem um quê muito vintage, cara. E eu digo vintage de filme, sei lá, do Indiana Jones, assim. Tu falou anos 80 no momento anterior dessa review, eu acho que isso tem muito a ver, porque eu me lembro a primeira vez até hoje, assim. Primeira vez que eu cheguei em Sans Fortress, que eu abri aquela porta, eu já tinha ido ali, porque aquela área é acessível, só que com um portãozão fechado, tu não sabe o que tem ali dentro, né? Eu já tinha ido ali, e pra
começar a área. Tu sobe ali os 3 primeiros degraus de escadinha. Se tu não tiver ligado, tu já pisa numa armadilha, Zarabatana. Eu já fiquei, tá, tô num filme do Indiana Jones, então beleza. Aí tu mata aquelas cobras que no começo eu sofria, cara. Sofria porque elas quebram o bloco do cara se o cara tiver com um escudo ruim muito rápido e eu era só o cara... Armadura, quero ser um tanque. Ou seja, caminhava 1 por hora, né? Mas aí tá, beleza, tu resolveu as cobras por algum milagre, assim. E daí tu chega no primeiro puzzle, que é aquelas lâminas balançando. E eu fiquei, que é isso, cara? Que filme de ação é esse? Vai dizer que não. É bem nessas, e o fato que o jogo tu não pula, né? O jogo não tem um comando de pular, tu tem o botão de correr, que se tu aperta 2 vezes ele dá um pulo muito estranho. Aí tu fica mais perdido ainda, porque se o jogo não te dá nenhuma opção de se segurar nas beiradas, não deixa tu agachar, não deixa tu fazer nada disso, como é que tu vai resolver um negócio desse? Exatamente, cara. Isso é uma das belezas dessa animação do jogo, dos personagens, que regra muito como tu vai jogar, porque tu tem que ter um controle muito preciso do que o cara tá fazendo. E Sans Fortress inteira é assim. Uma decisão, a gente comentou pouco sobre a natureza do Bonfire, né? Que é aquela coisa que é o descanso, é o save point, é ali que tu vai começar a ter uma base, digamos assim, em qualquer um dos levels que o Dark Souls... É o teu checkpoint, né? É o teu checkpoint, né? Aquela tua pequena base de descanso em qualquer um dos levels. Mas a decisão extremamente acertada de Hidetaka Miyazaki e sua gangue de Sans Fortress só tem um, e é lá no final, é maravilhosa, porque na minha primeira experiência foi um gigantesco alívio, quando finalmente eu caí sem querer, porque eu tava lendo um detonado nessa parte que eu já tava perdido e eu não tava entendendo onde que ele tava falando que era o tal do Bonfire. Eu ficava dando volta em círculo, eu ficava, cara, não tá aqui, tô lendo um detonado desatualizado, não sei o que, sacanagem. E daí eu caí sem querer ali e eu fiquei, que alegria que é tá vivo, cara. E daí quando eu entendi que da onde tu tá no Bonfire, na verdade é 2 passinhos e tu tá na área que eu já tava. Tipo assim, nossa, era muito na minha cara. Isso é muito maravilhoso. E é interessante também pensar nessa perspectiva, porque a gente já jogou várias vezes. Eu acho que na minha Steam eu devo ter umas 80 horas nele, assim, que não retrata perfeitamente, porque nós jogamos ele um monte em live e porque eu joguei ele um monte pirata antes também. Então, mais ou menos ali deve ter, sei lá, vou chutar aqui umas 120 horas no total, entre horas legais e ilegais, né? Mas eu acho interessante como num rerun, aquele Bonfire ele vira a meta. Tipo assim, meu, eu não quero passar de Sans Fortress, eu quero chegar naquele Bonfire, sabe? E tem uma boss fight ali também incrível, né, Thales? Vamos e convenhamos ali, assim, não porque ela é muito difícil, mas porque ela é pitoresca. É, não, é uma boss fight muito interessante. A gente novamente contra um inimigo gigantesco em um lugar onde temos uma ponte. E aí descubram, né? Descubram, se forem capazes, como ganhar de um gigante de ferro usando, sei lá, um pedaço de pau, se o teu personagem estiver usando um pedaço de pau. É muito fácil, diga-se de passagem. Quem disser que essa luta é difícil, tá errado. E aí o jogo te choca novamente, chegando no que eu considero daí o segundo pico do jogo, com uma simples cutscene que não faz muito sentido na primeira vez que tu vê, mas que te larga na área que eu mais tinha ouvido falar desde que eu ouvi falar desse jogo. Eu já conhecia essa área de nome, eu já tinha até visto diversas imagens dela, que é a Norlondo, um show, um espetáculo, um must do game. Tipo assim, o cara não pode ser um gamer se ele não experienciou a Norlondo em sua íntegra pela primeira vez. Eu amo essa área e é interessante tu pensar no que ela retrata, e se tu for imaginar a lore de que já existiu uma cidade viva e gigantesca ali, mas que ela é simplesmente um gigantesco cemitério de gente louca e perdida agora, e esse é o cemitério de gente louca e perdida que tu vai explorar, né? Tem muita coisa ali, cara. Eu acho aquela área sensacional. O mais legal de toda essa questão do jogo e da forma como ele te traz a narrativa é que quando eu cheguei ali, eu falei, tô na capital dos guri. Tô numa grande cidade. Ok, não tem ninguém, mas não é pra ter ninguém mesmo, né? Eles estão em guerra, tá tendo alguma coisa. E eu não consegui interpretar que era uma cidade morta. Então, assim, acho muito foda o quanto o jogo te mostrar uma cidade toda dourada, te fala assim, não, aqui tá riqueza, aqui vai dar tudo certo, aqui é tri. E, na verdade, lá dentro, se tu investiga, não é tri não.
Não é nem um pouco tri, não é nada tri, alguns diriam, né? Mas ele tá te dando vários sinais, agora parando pra pensar aqui em conjunto contigo, de que as coisas não estão bem certas. E um sinal que é pouco falado é o fato de que tu chega ali em Anor Londo, tu luta contra aqueles primeiros mob que são bem grandes ali e tal, mas que são fáceis, assim, pro cara que acabou de matar o Iron Golem, por exemplo. Mas aí tu desce aquele elevador e tu tá mesmo no que é ali a rua principal pela qual tu navega em Anor Londo, e o primeiro bicho que tu enfrenta é um mini boss e ele é uma gárgula igual a que tu enfrentou antes. E eu acho que o jogo ele tá te dizendo uma coisa muito importante com esse encontro específico. Sabe que tu tava acostumado a ser um boss, um encontrinho? Pois é, daqui pra frente vai ser disso pra pior, só que todo dia, assim, entendeu? E isso é um sinal que o player que tá entendendo, ele fica, puta que pariu, só complicou a minha vida, né? Sendo que a gente nem comentou, mas esse jogo também tem uma sessão ali, quando tu entra naquela igreja de Anor Londo, que tu tem que ficar andando pelo topo da igreja, com, mais uma vez, uma precisão imensa do teu personagem, não só pelas movimentações, porque qualquer coisa que tu cair aí, fudeu tudo, mas também pelo fato de que tu tá sendo atacado. Então, até o fato de que tu tá em barrinhas muito finas pra caminhar e o movimento ser complicado, tudo isso se comporta num grande combo de que tu tem que escolher como tu responde aos ataques de maneira corretíssima, senão tu vai botar o escudo, tu toma uma, duas flechadas, caiu da tua barrinha e morreu. Exatamente. Eu vou chegar no cara que tá me dando ali a flechada e eu vou dar-lhe uma espadada nele. Se for uma espada longa, que tu vai dar toda uma animação pra bater, tu vai cair da tua barriga também, cara. Então, assim, te botando perguntas que tu tem que pensar muito bem enquanto responder. Isso é incrível, cara. Parando pra pensar nessa parte exclusivamente da igreja, né, que nós estamos ali nessas barrinhas e tal, o quanto jogar um God of War 2005 ajuda, porque tem várias sessões dessa, apesar de que daí o personagem se equilibra de forma automática. Aí se tu for um cara mais velho, tu vai se ligar que se tu ficar ali onde tem uma quina, vai ser mais fácil de tá mais seguro, tu tá mais seguro, exatamente. Mas eu já morri, inclusive, naquela quina, numa dessas, de que eu fiquei assim, eu tava perto de um dos inimigos, mas eu tava na quina, e eu fiquei, tá, eu vou ficar aqui que ele vai vir, e ele veio, daí eu fui dar a espadada e caí. Mas, cara, isso é só uma de grandes encontros que o jogo tem em Anor Londo. Eu acho legal a constante quebra de expectativa, porque eu, assim como tu, eu imaginei que eu tava na capital, e de primeiro momento eu ainda não tinha pego essa da Cidade Morta, isso foi jogando várias vezes depois, né, mas estou na capital, logo pensei, bom, finalmente eu vou entrar numa cidadezinha, tipo assim, um hubzinho, vou falar com vários traders e tal, vou conhecer um pouco dos personagens, vou conhecer os habitantes da cidade. Habitantes da cidade tu só conhece no Bloodborne e tu preferia não conhecer. Aqui é outra coisa, tá entendendo? Isso é muito interessante, cara, porque aqui o jogo... Pra mim, Anor Londo é um grande segundo pico como um todo, porque toda a experiência, e tu vai por várias vielas e várias rotas, inclusive fazendo uma coisa muito legal, de que se tu clicar em uma coisa ali, tu vai cair numa DLC e tu nem sabe, tu tem que terminar agora. Mas eu gosto muito de chegar no grande encontro, no grande lance, que é o segundo pico do jogo de uma forma inegável, que é Ornstein Smough, a primeira luta icônica da From Software, que é um 2v1, porque são dois bosses contra um cara. E essa luta eu também tinha ouvido falar muito, cara. E aí eu tentei me preservar, porque eu sabia que ela ia ser uma luta difícil, afinal de contas, tu vai ver um ranking aleatório do David Jones, aí vai ter assim, top 10 lutas, vai estar lá essas. Não do David Jones, porque ele só gosta de jogo fácil, né? Mas outros caras, que nem ele, vão provavelmente citar alguma coisa assim. Eu fiquei, bom, se essa luta é foda, eu vou fazer o que eu posso pra experienciar ela como uma luta foda. E assim, é muito fácil um gamer de 2024 vir olhar pra um jogo de 2011 remasterizado e dizer, nossa, cara, isso aí é muito fácil. Mas vai estar lá na época, cara. Vai jogar sem saber do que tá rolando. É difícil sim, velho. É complexo, principalmente se tu não tem experiência. E essa é uma baita luta, é ou não é? É uma das melhores lutas do jogo. Eu acho que talvez seja a melhor luta do jogo, assim. Talvez seja mesmo. Porque ela tem essa questão de estar num 2v1. Ela não é fácil de tu conseguir summonar um ajudante, porque tem inimigos na sala anterior e tudo mais. Então, se tu for parar pra chamar alguém, provavelmente tu vai tomar uma flechada, uma espadada, alguma coisa assim. Ou vai se distrair, perder coisas, recursos que tu precisa. Vai morrer acidentalmente antes da luta e por aí vai. Já aconteceu o bug comigo dos inimigos entrarem na sala do chefe junto. Meu Deus, fusarca. É uma loucura, assim, mas a cinematografia daí dessa luta, que chega dois caras gigantescos pra lutar contigo. Gigantescos não, né? Mas dois caras maiores que tu pra lutar contigo. Todos dourados, um com uma lança, o outro com um martelo. Aí tu tem que fazer aquela escolha clássica do vou matar o cara mais ágil ou vou matar o cara mais lento, né? Só que o mais lento me dá mais dano, o mais ágil parece que me dá menos. E aí o jogo também traz algumas
armadilhas, digamos assim, pra ti, conforme essa tua decisão. Todas as perguntas têm respostas, veja só você. Exatamente, eu acho que essa luta, ela condensa, assim, o porquê que o combate é tão bom, sabe? E é interessante tu ver que conforme tu builda teu personagem e também aprender a buildar o personagem nesse jogo é uma tarefa à parte, digamos assim. Mas se tu tá um pouco mais ágil, tu vai ter um caminho que vai ser muito melhor. Se tu é um cara que tá jogando de mago, batendo de longe, tu também vai ter que ter uma escolha mais óbvia, e aí fica com o player entender isso, sabe? Claro. E é interessante como com muitas cutscenes e poucos momentos que o jogo te conta de história, mas vários desses momentos ainda são não verbais, ele consegue te passar personagens e qualidades dos personagens muito sutis, assim. Nessa luta, um fato clássico e que eu acho que é conhecido pela maioria dos gamers é que se tu mata um, o outro fica upgradeado e muito piorado, digamos assim, né? Se tu mata o mais rápido, o mais lento vai ficar maior, mais rápido vai dar mais dano. Daí se tu mata o mais devagar, o outro vai ficar mais rápido, maior e vai dar mais dano também, né? Só que o jeito que eles absorvem um ou outro são coisas muito sutis, cara, mas eu acho muito interessante, assim, como mostra um pouco daquele personagem. Nos 3 segundos que ele tem pra te mostrar, ele vai te mostrar um traço que tu compreende, porque daí o Ornstein, ele põe a mão no corpo do nosso querido Smough lá e tá, eu vou absorver o poder dele. Já o Smough, o canibal, ele amassa o amigo dele que acabou de morrer e não tá nem aí, cara. Pequenas coisas que se tu tiver ligado numa descrição de item, em coisas que a gente debateu num programa anterior, tu vai saber, mas se tu não tá ligado em nada disso, tu também vai perceber que, tá, eles são caras diferentes, não é só porque é o gordo e o magro, né? Mas assim, cara, enquanto tu te debulha de rir da minha piada muito engraçada, porque isso é Boa Noite Gamers, inclusive se inscreva no canal, dê seu like no vídeo, isso é uma coisa que a gente faz pouco, mas na nossa review é interessante a gente pensar em como daqui pra frente o jogo, ele te abre novamente pra uma questão de múltipla escolha, e talvez de uma maneira muito mais significativa do que em Firelink Shrine, porque pra quem não sabe, vamos só relembrar, mas a partir daqui, tu derrotando o Ornstein Smough, tu recebe o Lord Vessel, que é o item que te permite finalmente fazer Fast Travel nesse jogo, porque isso é uma coisa que a gente também falou num outro vídeo que a gente tem sobre o assunto aqui, mas que o jogo ele faz muitas perguntas também de logística na primeira metade. Tu tá no ponto A, lá no fim de uma dungeon, e tu tem que voltar até Firelink Shrine, como que vai ser essa volta? Na segunda metade pra frente, ela é facilitada com um Fast Travel. E daí o jogo abre pra nós, Thales. Quais as perguntas que ele te faz nesse momento? Esse momento, pra mim, ele é muito interessante porque, diferente do restante do jogo, ele finalmente te dá um pouco mais de informação, né? A gente vai encontrar um NPC que vai nos falar ali uma historinha sobre aquele mundo, sobre o nosso objetivo, nossa missão e tudo mais. E aí a gente vai finalmente entender o que a gente tem que derrotar, o que a gente tem que lutar contra, o que nós temos que fazer nesse mundo para seguir a nossa profecia de o vivo morto escolhido, isso, né? E nisso nós já estamos nos 55, 60% do jogo, assim. Encaminhando pro final, assim. Tu sente que a jornada, agora vai dar uma guinada, vai acontecer alguma coisa blockbuster e eu vou ser o grande herói dessa história. E aí a gente é confrontado, então, com a decisão de, cara, tu tem que derrotar 4 grandes inimigos e agora a escolha é tua, né? Tu vai fazer isso na ordem que tu quiser, e aí é interessante ver que a gente vai pra lugares que a gente provavelmente já visitou no jogo, e aí a gente vai revisitar eles, não porque a gente foi lá e fez um objetivo, mas porque provavelmente a gente caiu lá por acidente e não chegou em lugar nenhum, entende? Então a gente vai naquelas catacumbas, talvez, na outra cidade cheia de fantasmas que a gente não conseguia matar nenhum fantasma, ou alguns outros lugares que a gente tem que ainda se desdobrar pra chegar e a gente... Ou talvez a gente até chegou e não conseguiu nem sair e aí abandonou o jogo e teve que fazer um save novo. Isso pode acontecer, cara. Né? Mas é legal que daí o jogo te dando essa direção, assim, tu pode escolher o que tu vai fazer, né? Eu lembro que nessa primeira jornada eu fui tentando achar o caminho mais fácil e deixando o mais difícil pro final, que não necessariamente é o mais difícil, mas às vezes pode ser um pouco mais chato, conforme o pessoal ia me guiando ali na minha live. Isso também é uma coisa que a gente sempre fala de comunidade, a gente já falou aqui, falou da outra vez, a forma como eu joguei, descobri o Dark Souls em live com a galera junto, foi sensacional. Acho que se eu tivesse sozinho, de novo, eu teria dropado o jogo, por exemplo. Então, se tu tiver um amiguinho, show de bola pra comentar e jogar junto. O
quão legal é finalmente poder entrar na curva da esquerda de Faerie Shine e a gente conseguir ir para as catacumbas, onde nós temos esqueletinhos que voam, esqueletinhos que dão flechada, esqueletinhos que batem muito mais rápido que tu, só que agora talvez tu esteja mais preparado e mais equipado numa situação de, cara, é muito escuro e aí tu tem que dar um jeito de se guiar ali, pode segurar uma tocha, mas se segurar uma tocha não tem um escudo. Claro, tu tem que fazer escolhas, né? E eu acho interessante como ele te propõe várias dessas perguntas de uma maneira bem marcada. Tá escuro, o que tu vai fazer sobre isso? E tu chegou num ponto que tu não consegue avançar, o que tu vai fazer sobre isso? Tu vai tentar ficar batendo em parede até achar uma solução? Tu vai tentar matar todos os personagens aqui? Por que alguns dos esqueletos tu mata e eles voltam, né? O jogo tá te lançando várias dúvidas, vai depender da curiosidade do player saber resolver esses problemas. A verticalidade das catacumbas, por incrível que pareça, catacumbas não passa muito uma noção de verticalidade e altura. Mas esse é um dos lances bonitos do Dark Souls e de como essa ideia do mundo tá embolado sobre si mesmo passa pro game design, né? Porque o fato é que as catacumbas também tem muita verticalidade. Tu tem sempre aquele sentimento de que tu tá descendo e descendo e tu tá num buraco de minhoca que tu não para de descer. E quando tu realmente acha, assim, que tu chegou no final das catacumbas, tu derrotou um boss muito fácil, que é o Pinwheel ali, aí tu percebe que não, então aqui tem mais um caminho e tu vai descer mais, né? Com o que eu considero mais um momento de muita dúvida do jogador. Um cara que tá jogando uma escuridão completa ali no que é a Tumba dos Gigantes, né? Que é a área onde tu vai encontrar o Nito, que pode ser o primeiro ou o último, ou qualquer ordem que tu escolher das almas de Lorde que tu vai ter que capturar. Ali é uma área que tu pode morrer a qualquer momento se tu não estiver iluminando da maneira correta. Mais um ponto dessa verticalidade, e é uma das áreas dos inimigos mais brutais do jogo, se tu parar pra ver, né? Exatamente. Tem até cachorro esqueleto gigante, cara. E aquilo lá me deu tanto susto. Ali tu toma susto de verdade. Ali tu toma susto de verdade, cara. Do nada tu é atacado por uma flecha que tu não viu da onde. Do nada tu é atacado por uma cabeça que sai do chão. É uma área que eu acho muito legal e que se tu tava com medo lá no começo do jogo, de tipo, é só um esqueletinho, mas ele pode me pegar pela esquina. Aqui eu tava assim, ó, não... Vou dropar esse jogo agora. Não, isso é muito horror, cara. Porque... E eles são feiosos, né? Eles não são os esqueletinhos bonitos. Não são de maneira nenhuma, não são de maneira nenhuma. Eu acho muito interessante essa constante quebra de expectativas. Porque, pô, aqui eu já tô da metade do jogo pro final, já entendi o jogo. Qual o jogo que da metade pro final ele te apresenta desafios completamente novos? Muitas vezes é um incremento de um desafio que tu já conhece. Só que essa é a beleza desse primeiro Dark Souls, especificamente do primeiro. Ele vai te apresentando desafios completamente repaginados que tu vai ter que ter soluções diferentes. E muitas vezes o cara vai ter que até perceber uma coisa que ele não queria. Putz, eu foquei meu personagem muito em tal coisa, só que agora nessa parte eu preciso de outra coisa. Então são escolhas constantes. Mas até pra gente assim, não matar o mistério de todas essas áreas, daqui pra frente qual que seria a tua área favorita? É Tomb of the Giants? Ela é xarope, ela é difícil, ela dói, ela machuca, mas eu acho que sim, é uma área bastante interessante e que, comparado às outras áreas, ela traz um desafio muito mais diferente que as outras. Tem um ponto aí. E qual que seria a pior pra ti? A pior pra mim é a fase da biblioteca, talvez. Dux Archives é um bagulho complexo, porque eu acho interessante, nesse mesmo ponto que a gente tá fazendo, o quanto ela também quebra a tua expectativa. Afinal, é o único momento no jogo que tu vai morrer, quer tu queira ou tu não, quando tu encontra o Sif ali pela primeira vez, o dragão sem escalas, né? Que é do minha magética, que a gente já pontuou num programa anterior, mas simplesmente incrível. Mas o jogo tomar essa liberdade de tu acordar preso é um recurso que já foi usado por vários outros jogos, só que aqui vocês têm que ter em mente, tu que nunca jogou, ou tu que já jogou, a beleza do fato de que isso nunca tinha acontecido até então nesse jogo. Isso não parece que vai acontecer, não é um jogo que te pega pela mão e te toca numa situação que tu não queria muitas vezes. Não, tu mesmo se toca em situações. Essa é a beleza do Dark Souls, né? Tu te botou numa merda, agora tu tem que sair. Mas o jogo aqui no momento ele te faz uma pergunta simples. Ok, tu tá preso numa sala, o que tu vai fazer? E é um pouco RPG demais nesse sentido, e eu acho isso muito bonito ali. Apesar de que a área em si tem diversos problemas pro player, e muitas vezes eu acho que, até se tu for parar pra ver, assim, deve ter algum ranking que diz isso aí, mas talvez essa deva ser de fato a área que tu faz por último, porque os inimigos são de level muito alto. Então se tu não tiver feito tudo, ou gastado muito tempo com medo, overleveling, aqui tu vai apanhar que nem um cachorro, até porque tem outra coisa que eu acho que foi uma dificuldade mais exclusiva do meu playthrough, mas o fato de que eu usava armas sem muito, tipo assim, por muito tempo eu usava só uma espada mais 15, ela não tinha fogo, raio, nada, só uma espada. E daí por causa dos bichos de cristal, tu dá muito pouco dano.
entendeu? Então tu tem que fazer a conta, porque uma coisa que tinha sido dita pra mim, quase que um dogma, era, olha, as armas de cristal não vale a pena pegar, porque elas quebram e tu não tem como reparar. E eu fiquei como se isso fosse uma verdade absoluta. Meu Deus, nunca vou usar uma arma de cristal. Só que o lance é que elas já dão muito dano, e aqui nos caras de cristal elas até dariam um daninho muito melhor do que a tua arma. Então eu não queria me desapegar da minha arminha, porque isso é um outro lance também. Às vezes o cara tem um fashion ali que ele não quer perder. Foda-se se a outra armadura é melhor, entendeu? Quando tu tá no drip, o personagem tem que seguir o drip, foda, né, pô? Drip é foda, mas eu acho que pra mim a melhor área talvez seja Tomb of the Giants mesmo. É que eu gosto muito também de New London Ruins, apesar de que o labirinto ali me irrita profundamente, entendeu? Muito mais que em Tomb of the Giants, porque aqueles fantasmas são uns desgraçados, tá? Os fantasmas também me deram bastante susto. Mas ali tem uma vibe muito assustadora mais pro final daquela área, quando baixa a água e quando tu te liga que, cara, isso aqui era uma cidade, todo mundo morreu, velho. Isso é muito sinistro. Toda vez que eu paro pra sentir aquela área ali, assim, naquele segundo momento que já baixou a água, é uma vibe muito terrível. E ali, baixou a água, só tem coisa ruim, cara. Só tem coisa. É uma meleca que é um agrupadão de gente que fica dando uma linguada que é uma lança. É cavaleiro todo de preto que, tipo assim, o cara consegue dar parry em ti. E isso é um lance. Até então, era tu que era o rei do parry. É tu que é o malandrão. É tu que quebra todos os bichos e outra, se achando galo, né? Não, só um pouquinho, ó. Acabei de dar um parry e aniquilar o cara. Olha como foda eu sou. Pois bem, aqui os cavaleiros fazem contigo. Olha que palhaçada que é um troço desse. Mas a pior área pra mim não... pra mim, assim, é muito... Apesar de que eu não gosto de Duke's Archives em alguns pontos, assim, eu acho que a pior área é Lost Eyes. Eu falei com a Bed of Chaos. E pra mim é um retrato de um fato já conhecido, que foi rushada aquela área, mas é que ali tem umas coisas faltando, cara. Tem umas coisas faltando, afinal de contas, só pra chegar na Bed of Chaos, tu tem que passar pelo terceiro demônio igual do tutorial, né? Só que agora vermelho e flamejante, Tropa de Elite 3, o inimigo ainda é outro agora, né? Então, tipo assim, gente, já entendemos, ok, tudo bem, tudo certo. Mas até aqui, cara, um momento breve pra gente comentar uma coisa que me impressionou muito quando tu jogou, porque a gente já citou aqui em outros momentos do DNG, tu experienciou muito desse jogo pela primeira vez em live. E quando tu chegou na DLC que é recomendado fazer logo antes do final, que é a DLC Artorias of the Abyss, que agora vem tudo junto, mas quando tu chegou nessa DLC aí, eu fiquei assim, agora ele vai morrer que nem um condenado. E tu teve uma certa facilidade até, porque tu já tava com aquele combate enraizado no teu gameplay, assim. Qual que é o teu sentimento sobre essa DLC e as áreas que ela te propõe ali? Cara, eu acho que a DLC, ela é um bom... Ela é... Pra começo de conversa, acessar a DLC é uma jornada à parte. As duas, inclusive. As duas, né? A primeira é mais de boa, mas a DLC do Artorias, tu tem que matar o inimigo, fechar o jogo, abrir o jogo. Isso é uma viagem. Eu não entendi ainda se isso é proposital ou se tu só fecha o jogo e abre o jogo pra, tipo, agilizar o processo de tu ir até um Firelink Shrine e zerar o jogo e voltar e não sei o que. Mas é uma DLC muito interessante, ela bota o teu combate todo à prova. Sim. Sabe? Eu senti uma vibe Monster Hunter ali, que tu chega, tu já luta contra um chefão, que é um grifo e não sei o que, e aí depois tu tem que passar por uma floresta com os cogumelos e uns caras, parecem uns jardineiros lutador, é uma loucura, assim. É uma área muito bonita também. É muito bonita. Né? Eu acho que ela consegue contar uma história ali sobre alguma coisa que acontecia naquele castelo, naquela região. E ela tem um A-moment, né? Que eu gosto de chamar de A-moment, que é quando tu te liga que tu tá na DLC do Artorias e que na verdade tu tá revisitando a floresta, Darkroot Garden. E daí o que é o A-moment? É quando o cara faz né? Eu já tive aqui. Exato. Só que daí quando tu chega no Coliseu e vai lutar contra o Artorias, aquilo ali pra mim é... Não diria que é a melhor luta do jogo, porque a do Orson e do Smough eu acho que cinematograficamente ela é mais tri, sabe? E ela ganha o mérito de estar no jogo base, né? Isso ela já ganha por ela, né? Que, pô, a DLC pra voltar depois dar uma mexida, né? Sim, ela ganha mérito de que ela já tava ali na fábrica. Então, assim, quando ele chega, tu tá, beleza, eu vou lutar contra o cara que todo mundo no jogo tá falando, que é o grande guerreiro e tudo mais. Que era a capa das coisas. Que era a capa das coisas, né? E tal. Ok, vou lutar contra ele, beleza, vou tentar
tentar, vou morrer, vou tentar, vou morrer, vou tentar, vou morrer. Só que daí eu acho legal que tu falou que eu tive uma certa facilidade, porque eu tava acostumado com combate. Quem tá escutando provavelmente vai falar assim, o Thales já tava ligadaço em, tipo, a hora de rolar, a hora de defender, a hora de dar parry. Só que com Artorias isso não necessariamente funciona, tem que ser muito preciso pra fazer isso funcionar. Aí eu tava acostumado no sentido que eu usei a cabeça. Porque na primeira vez que eu lutei contra ele, eu simplesmente morri incontáveis vezes, né? Eu tentei várias builds diferentes, eu voltei, eu dei overlevel no personagem, eu troquei de arma, eu fiz várias coisas. Até que eu pensei na solução que, tipo, bom, eu tenho uma armadura no meu inventário que ela tira toda a minha movimentação, mas eu não tomo dano quase de nada. Sim. E aí eu lutei contra Artorias igual uma lápide de cemitério, igual uma lápide de cimento, dando espadada nele e curando vida enquanto ele tava me batendo. Sim, porque daí tu não toma stagger, né? Exatamente. Então eu acho que essa luta pra mim, nesse sentido de o jogo que faz tu pensar e tentar achar uma resposta nova para perguntas que já apareceram, porque lutar tu luta em todo momento, eu acho que ela é a que mais faz isso. Tu saber se adaptar. Imagina se o cara tá jogando de mago e tem que lutar contra Artorias. Com certeza. Não, tu tem muito ponto aí, cara. Essa luta, ela é totalmente sobre adaptabilidade e sobre como o jogo quer que tu entenda isso. Eu acho muito interessante o quanto ele é completamente imprevisível. Se tu já não fez a luta 20 mil vezes, que nem a gente a essa altura, né? Tipo assim, pô, agora eu não vou te dizer assim que se nós abrir aqui agora eu vou dar um show no Artorias. Mas umas 3 vezes eu já me lembrei dos movimentos porque eu já fiz várias vezes, né? Agora tu põe um cara incauto ali e tal, ele vai ter que chegar numa solução, né? E eu acho que até na tua jornada jogando isso numa live foi o lance de ele tá entendendo a lógica do bagulho ali, pelo menos chegar na solução ele vai chegar, né? Mas eu quero fazer um pequeno parênteses aqui, porque por muito tempo, inclusive quando a gente visitou Dark Souls lá no início do nosso canal da Enterprise Boa Noite Gamers, eu não tinha tido a experiência completa dessa DLC ainda, porque a gente vai lá, né, o caminho da DLC basicamente é que tu luta contra aquele primeiro monstro lá, o protetor de toda essa saga na qual que tu vai entrar aqui na corrida até o abismo, digamos assim. Tu resolve o Artorias, que é a grande luta comentada, etc e tal. Depois tu tem o boss final, digamos assim, que é Humanos, né, que é toda uma outra história ali, inclusive muito focado na própria história do Artorias, que é uma coisa que hoje pra mim é um pequeno parênteses aqui, mas é muito mais impactante fazer essa luta do Artorias hoje em dia, que eu conheço muito a história do personagem e eu finalmente entendo o guerreiro caído que tá ali, do que na primeira vez que eu só fiquei, é o cara foda da capa, sabe? Pra mim hoje, sentimentalmente falando, sério mesmo, assim, a música tá tocando e eu vejo o jeito que ele tá ali totalmente lutando pela própria vida, loucão. Isso me pega muito mais hoje narrativamente do que na primeira vez, quando eu entendia pouco. Mas tu conclui ali essas 3 grandes lutas e resolvi. Mas tu não resolveu. Porque se tu parar pra perceber, enquanto tu tá fazendo toda essa jornada pelo abismo, tem um dragão chato, paderel, que passa uma vez lá que outra e taca fogo em tudo. E aí, cara, pra tu ver como Dark Souls te lança várias perguntas, eu fiquei com essa pergunta desse dragão e eu disse, cara, eu vou ter que responder isso. Um dia eu vou responder isso, entendeu? E daí eu finalmente, no último playthrough que eu fiz, pelo menos até, eu acho que foi inclusive mais ou menos por aí que eu acabei esse playthrough, porque lá no New Game 3 eu disse, agora eu vou enfrentar o tal do dragão conhecido como Calamite, o dragão calamidade de todas as coisas, né, cara? E que luta incrível que é esse dragão, Thales, porque ele e o Artorias, eles são, na minha opinião, um trailer do que viria a ser o futuro da série. São inimigos totalmente diferentes, que se adaptam muito ao teu play, e esse é um dragão absurdamente agressivo, que é basicamente o último de sua espécie e que pra conseguir derrubar o dragão e tu lutar com ele, tu tem que fazer conexão com um dos NPCs mais divertidos de todo o jogo, que é o gigante. Pega lá e pega seu arco e faz um 360 no scope no dragão e derruba o dragão, porque o gigante inclusive tá cego, tá? Então é no scope mesmo. Ele não tava com a mirinha ali, ele só faz no feeling, tá? E a luta ali acaba majoritariamente, assim, trazendo um senso de vitória absurdo, porque eu já tinha jogado o jogo diversas vezes, eu estava no New Game 3, ou seja, eu era um PhD de Dark Souls. E o dragão lavou o chão com a minha cara por pelo menos uns 2 dias tentando, cara. E quando tu ganha dele, não tem achievement, não tem nada, e o melhor de tudo, eu acho que talvez eu até já tenha citado na nossa review anterior, mas o melhor de tudo é o item que tu ganha, que é o anel, que ele só faz uma coisa, dobrar o dano que tu toma. Não tem desculpa, não tem prêmio, não tem nada, meu. Tu ganhou, tu matou o dragão e sabe, tudo que tu ganha é um... Tá aí, te rala. O pior de tudo é que eu só ouço falar dessa luta. Então ainda existe uma live onde tu vai fazer ela. Isso é aqui, ó, pensamento de marketing. E eu não visitei ela ainda, nunca cheguei nela, mas eu tenho, assim, passando 1000 anos no futuro, né? Quando a gente joga Elden Ring, o Placido Sarx, eu fico pensando, será que é isso? Só que no Dark Souls 1.
É uma comparação interessante que a gente vai descobrir numa live futura do Boa Noite Gamers. Mas aqui, Thales, aqui nós estamos num ponto muito curioso para nossa história. Porque nós já resolvemos todas as almas possíveis e as impossíveis também. O fato é que em todos esses parênteses, dentro de parênteses, a gente não comentou uma coisa, que é a luta da Bed of Chaos, infamíssima, e uma luta que eu tenho pra mim, tá? Que tu não tem como fazer sem morrer uma vez. Uma vez tu vai morrer, pelo menos. Ah, tem sim, cara. Só se tu tem 800 horas de Dark Souls e tu tá fazendo glitch. Porque se tu não tem, tu vai morrer. Mas aí o jogo finalmente chega no último pico. Eu acho que eu falei que tem 3 picos, mas eu gostaria talvez de fazer um 13,5, porque o Artorias é um piquinho ali antes do grande pico final, que na minha opinião, Thales, quando tu resolve a situação toda, tu vai lá e entrega as almas, tu tá na frente do Lord Vessel com ele cheio e a porta aberta, tu tá finalmente disposto ao último pico do jogo, que é um pico um pouco menor, mas que te deixa preparado para finalizar essa história toda. É interessante a gente notar, né, que a gente já falou de alguns outros jogos aqui no Boa Noite Gamers. Um dos nossos vídeos mais vistos, inclusive, é sobre Days Gone, que nos chocou. Bastante, de fato. E naquele vídeo específico, a gente comenta sempre sobre o jogo não saber quando terminar. Porque o Days Gone faz isso de eu vou terminar, não termina, eu vou terminar, não termina, eu vou terminar, não termina. E assim ele fica infinitamente. Tanto que ele não termina e não vai ter continuação. Então não vai terminar mesmo, né? E aqui no Dark Souls, quando a gente chega nesse local, eu falei assim, agora eu quero mais. Agora eu quero mais porque eu já sei jogar isso aqui, eu já matei os grandes chefão, eu quero uma outra Anor Londo pra chegar até o chefão final. E aí eu acho que o jogo, ele te emociona no sentido de, tipo, pô, tu chegou no fim, só que eu acho que poderia ser um pouquinho maior, não concorda? Eu acho interessante a tua perspectiva porque ela está absolutamente errada. Aqueles caras... Mas não, é que eu acho interessante, cara, a quebra de expectativa novamente, né? Porque tu tá querendo uma finalidade, o jogo tá te apontando pra isso, tu concluiu o que o Minhocão tava dizendo, tu pegou as 4 almas, né? Tu abriu a porta, mas daqui pra frente, o jogo mais e mais, na minha opinião, ele vai te reforçar tons de melancolia. Pra começar pelo fato de que tu abriu a porta e tu vê o Kiln of the First Flame, que é o nome oficial da área, e tu percebe que no caminho até lá, tu vai passar por o que parece quase que um limbo e que tem várias almas perdidas ali num trânsito infinito, né? Que estão indo pra um lugar e tu reconhece ali, pô, esse cavaleiro aqui eu matei, aquele ali, esse aqui parece um outro, não sei quem, um NPC que já apareceu. Então, o jogo está claramente te sinalizando um dos pontos de história que a gente não vai... Esse aqui não é um programa tanto sobre a história, que eu acho que a gente esmiuçou ela mais lá no passado, mas o jogo tá te dando vários pontos aqui de como isso é uma grande história sobre almas perdidas e várias coisas nessa tangente, né? Mas quando tu entra, de fato, no Kiln of the First Flame, pra mim, o primeiro sentimento que ele quer esfregar na tua cara é a decadência completa desse mundo. Caso tu não tenha entendido ainda, aqui não tem como tu não entender, porque tu tá numa área que são várias dunas que são, obviamente, não é cidreira não é lindo, como se fosse uma praia do Rio Grande do Sul, não, são dunas do que já foram coisas, são dunas de cinza, de pó, de decadência completa, de estruturas que tu tá vendo que são muito antigas e que estão em completo e absoluto descaso. Quem não lembra vai se lembrar agora porque tá passando na tela, provavelmente, como só pra chegar na escada que desce pro Gwyn, tem que passar mais uma vez por barras e coisas que estão completamente destruídas, erodidas, e tu pode imaginar assim, né? Pô, finalmente tô chegando na última área, então aqui eu vou ter encontros absolutos com tudo que o grande vilão desse mundo vai me mostrar. Não, cara, porque não é um grande vilão e porque ele não tem mais nada pra se defender. O que ele tem é 4, 5 guardinhas ali, que assim... estão há séculos ali sem tomar uma água, sem sair pra mijar, sem nada, assim, ó. Os caras tão maleixo, e eu acho interessante aqui, falando um pouco, né? A gente fala muito das coisas metafísicas do jogo, mas eu acho muito interessante como o jogo, ele também te dá um recurso muito legal pra explorar aqui, porque esses 4 últimos guardas, acho que são 4 ou 5, me esqueci agora, mas entre 4 ou 5 não importa, porque o lance é que cada um deles vai te dropar uma Titanite que tu não acha fácil. Então, se tu quiser ficar farmando aqui, tu ainda tem essa chance de... é o último frontier pra eu upgradear coisas, pra eu mudar mais uma vez a minha build, se eu quiser. Eu acho isso muito interessante, assim, essa escolha de design do jogo, sabe? É os 4 últimos inimigos, não vai ser uma área muito complexa de chegar no último boss, assim. Mas pode treinar, quem sabe? Isso, tu pode treinar, inclusive o teu parry. Deixa isso no ar, assim, pra quem quiser aqui. Mas o ponto é, chegando na história principal da coisa toda, que eu gosto muito
da boss fight que encerra o jogo. O Gwyn, o Lord of the First Flame, né? E eu entendo que tu esperava um pouco mais, mas eu te conheço e quem tá vendo esse vídeo não te conhece. Então explica pra nós, o que tu tanto esperava? O que tão pouco te emocionou? Sendo que eu sei que emocionou um pouquinho. Então, né, cara, eu acho que a última boss fight ali, como tu tem uma área curta, e aí tu chega ali e tem que lutar contra o Gwyn e tudo mais, eu senti a música, ela também, apesar de ter o plim plim plom que todo mundo faz. A música é linda. Ela é ótima. Beautiful, assim. E é um mix de sentimentos, assim, absurdo que o jogo te passa. Porque não só foi recompensador pra mim, que tava super overlevel, passar fácil dele, vamos dizer assim, né, pra não dar nenhum spoiler de como que se luta contra ele, mas cheguei ali, passei fácil do chefão, eu senti aquela sensação de que, cara, agora eu sou o rei do Dark Souls, sabe, teve essa situação. Só que ao mesmo tempo... Agora eu sou o próprio Dark Souls. Eu sou o Hidetaka Miyazaki, eu que programo o jogo. Só que ao mesmo tempo, isso também dá aquela sensação de que, cara, ele poderia ser muito mais difícil. E aí, dependendo, depois se tu vai estudar lore e tal, tu vê que não faria nem sentido ele ser tão mais difícil assim. Então, o jogo mesmo no final, é foda que o jogo te bota mais dúvidas. Isso. Então, por mais que no meu caso eu acho que fique devendo um gameplay a mais, a luta ela tem sim a música traz uma emoção incrível pra aquilo ali. Talvez tenha faltado uma espécie de cutscene, mas ao mesmo tempo que não tem nenhuma cutscene dele te dizendo, vem, eu vou te derrotar, como a gente vê em Elden Ring, por exemplo, a Malenia. A Malenia é um espetáculo. Sim. Sabe? E ali não, ali ele só se levanta e vem lutar contigo. E vocês resolvem o que tem que resolver e fechou. Fechou? Então, só pra entender o que tu tá dizendo, tu sente falta de um certo gameplay, porque narrativamente pra ti tá top. Poderia ter mais coisa narrativamente, uma cutscene que nem eu falei e tal, mas não precisa. Não, tu tem um ponto aí. No gameplay, ela tem, porque sim, se tu não tiver todo treinado, tu não vai ganhar dele, ele realmente vai te matar com uma questão dele ser mais forte que tu. Isso, e agressivo, ele é um boss muito agressivo, né? Mas aí, se tu sabe lidar com ele, tu mata ele fácil. Que nem eu falei, fica uma recompensa muito grande, tipo, tu masterizou isso aqui, tu é muito bom nisso aqui, e ao mesmo tempo, mas... Era só isso. É muito estranho. Que nem eu falei, são sentimentos que colidem e que eu acho que são poucos jogos que fazem isso contigo chegando lá no final, sabe? São poucas obras que fazem isso. É igual tu pegar, que nem a gente falou lá no nosso episódio de finais, pegar o final do Red Dead Redemption e tal, que o personagem morre no final. E aí tu sente que toda tua jornada, entre aspas, foi pra nada. Tu vai ser derrotado de qualquer forma. Sim. Ou que nem é no Shadow of Colossus, que tu ser o herói e o vilão da história depende muito da tua própria interpretação. Last of Us Part 2 tem o seu final extremamente polêmico, né? Então eu acho que o jogo ele consegue amarrar bem toda a narrativa dele. Eu também acho, cara. Assim, eu sou suspeito pra falar, porque pra mim, eu acho muito bonita a contínua quebra de expectativa de tu ver que esse grande cara, o grande Lorde da Primeira Chama, na verdade, ele é um cara extremamente decadente e que tá muito mais ali o corpo dele do que mente. Ele nem tem o que te falar, né? Ele não tem uma expressão, uma voz pra dar, porque ele, assim como aqueles cavaleiros ali, eles estão em pé só pela vontade do fogo da magia. Não tem nada ali mais, né? E eu acho muito doido, assim, o quanto a melancolia é escrachada pra ti, assim, a decadência dele e até mesmo nessa questão de perguntas e respostas que a gente trabalhou tanto nessa review, a própria pergunta que ele te faz, ela vai ter respostas muito diferentes de jogadores diferentes. O cara que não viu nada online, que a gente citou lá no começo da nossa review, o cara que jogou em 2011, pra ele entender aquilo ali, sendo que muitas vezes o cara nem sabe o que é parry num jogo desse, nem sabia que dava pra fazer isso, eu já escutei isso muitas vezes, nossa, nem sabia que dava pra fazer isso. Ele vai suar, ele vai ter que lidar com aquele cara, se ele é um cara que ele está acostumado a jogar com maguinho, magia, ele nem usa espada, é só o staff, deu... Ele vai suar a camisa num boss muito agressivo, num boss que tira vida fácil. Eu já fiz ele New Game Plus, New Game Plus 2. No 3 eu não cheguei a chegar nele ainda, porque eu acho que eu realmente parei logo depois do Calamity ali, eu deixei quieto. Mas... ele é um cara que mesmo quando tu tá overlevel lá no New Game 3, 4, 5, ele vai te tirar uma vida sincera, uma vida honesta, digamos assim, né? Então, ele ainda tem essa força, mas ao mesmo tempo, se tu sabe o truque, que o Thales não quis desvendar, mas eu vou desvendar pra vocês, que é o parry, tu vai esgaçar ele facilmente, ainda mais se tu é um cara que tu tem um timing, que no caso do nosso amigo Thales aqui, talvez tu que seja um público novo, tu não sabe, mas o cara é o rei do Guitar Hero, o timing não falta pra ele, o cara é um guitarrista solo, só não tem guitarra, entendeu? O cara é um batera incrível, só não tem batera, tem uma de mid, mas enfim, o lance
lance é que se tu tem um timing e tu sabe fazer um parry, tu destravou o cara, tu vai esgaçar ele, facílimo, né? Mas até isso, pra mim, é uma decisão narrativa muito interessante. E eu acho que isso colide, usar a mesma palavra que tu usou ainda, te roubando aí, cara, na cara dura no fim do programa, mas eu acho que isso colide pra um final muito impactante, que independente de se tu curtiu a luta ou não, tu sai daquilo ali entendendo que, caralho, que experiência foi essa, né? E com todos esses pontos, cara, que eu te digo assim, ó, esse jogo, ele de fato, tá? Ele mudou e não foi pouco a minha vida de gamer. Eu acho muito bizarro que eu sinto impactos até hoje. O lance pra mim é que a ideia dessa pauta veio de eu estar jogando um jogo que teve uma review recente no canal, Battlefront 2, ele tem esse modo que é bem PVP, sabre de luz contra sabre de luz. E eu tava jogando ele e percebendo o quão rápidos são os meus dodge hoje em dia, o quão rápido eu entendo, porque o jogo também tem algumas coisas de tal animação ele não cancela, mas essa ele cancela, então tu tem que trabalhar um pouco o teu personagem, como tu vai te movimentar baseado na animação, não no quão rápido tu consegue apertar um comando. Isso tudo pra mim é reflexo até hoje de Dark Souls, e é interessante como num jogo multiplayer totalmente nada a ver, eu consigo ainda sentir os impactos que Dark Souls acabou me proporcionando. Eu senti que o meu level de player foi upado. Tem coisas que, por exemplo assim, quando eu joguei Sekiro pela primeira vez, eu achei um jogo extremamente difícil, absurdamente difícil. Eu fiquei 15 dias, essa história é famosa pros fãs do Boa Noite Gamers. Eu fiquei 15 dias no Chain Dogre, cara. O segundo sub-boss do jogo. E, cara, isso não é exagero. Eu fiquei 15 dias, meu. Nosso outro amigo próximo do canal, eu mandei mensagem pra ele dizendo, cara, como que passa dessa porra, entendeu? Isso nunca mais vai acontecer porque eu fui treinado agora lá na Idade da Pedra, no Dark Souls 1, saca? Então, tipo assim, pra mim, cara, esse jogo mudou a minha vida de jeitos inimagináveis, assim. E é um jogo que muda a vida do cara sem o cara estar jogando ele todo dia. Deve fazer 1 ano e pouco ou mais da última vez que eu joguei Dark Souls. Mas volta e meia, sempre penso nele. Isso pra mim é impressionante. E pra mim eu acho que é incrível o que esse jogo ele te mostra, que mesmo sendo um single player, um multiplayer assíncrono e tal, como a From Software conseguiu criar na época da internet uma espécie de comunidade da locadora que todo mundo se ajuda a passar das coisas. Eu acho que foi provavelmente as melhores lives que eu fiz, né, na minha, entre aspas, curta vida de streamer, ou não tão bem sucedida vida de streamer, mas foram com certeza as que mais afagaram meu coração, assim, ver a galera, tipo, sempre chegava alguém novo no chat, comentando, perguntando, pedindo dica, ou qualquer coisa do gênero. Também acho que é muito legal o fato de que tu jogou o Sekiro antes, né, e já foi, e conheceu um pouco da From Software antes do Dark Souls, né. Eu cheguei a tentar jogar ele várias vezes, não consegui, aí eu fui jogar Bloodborne, que eu acho, assim, o melhor de todos. Eu nunca mais revisitei ele pra não estragar, não enjoar também. Não enjoar e tal, mas era um jogo que eu tentava também inúmeras vezes, desde que eu peguei PlayStation, eu quero jogar isso aqui, sabe? E eu não conseguia nunca desvendar como é que se jogava Bloodborne, e aí eu falei, não, tá, tô fazendo live, vou aprender a jogar Dark Souls 1, e é bizarro porque são jogos extremamente diferentes, e entender como funciona a cabeça do Hidetaka Miyazaki, entender como funciona a From Software nos games, me permitiu daí jogar o Bloodborne bem tranquilo, sabe? Sabendo como solucionar os puzzles, como andar pelo mundo, como, sabe, entender como funciona o mapa do jogo, sabe? Então acho isso muito incrível, que por mais que sejam jogos todos diferentes, Bloodborne, Souls, Sekiro, todos eles conversam entre si de uma maneira uníssona. É muito insano isso, cara, e mudou a minha vida, mudou a tua, e pra conectar com uma das primeiras coisas que a gente falou lá na introdução desse vídeo, esse jogo, junto com Demon Souls e com o contexto todo da From Software, ele cravou um gênero novo. Isso é uma coisa que às vezes a gente, na discussão de games, a gente para e acha isso fútil. Sabe que, cara, isso cravou um gênero novo, isso é muito louco se tu parar pra pensar, cara. A gente viu um troço indiretamente, porque em 2011 não era eu e tu que tava jogando, era outras pessoas, outros desbravadores, mas a gente viu um troço recente que criou um gênero de jogos novos, um gênero de jogos que inclusive agora, se tu parar pra pensar, né, tá aí na esteira, tá na porta. Inclusive isso foi feito até sem pensar, mas esse
programa, essa review, ele tá saindo na porta da DLC de Elden Ring. Olha só como a gente é malandro sem nem perceber, porque eu realmente não tinha feito essa conta. Mas, se tu for ver, uma das grandes questões agora que eu vejo assim, essa tu não vai ver talvez numa matéria, mas é uma grande discussão de comunidade, mas agora Dark Souls e a série vai pra onde? Porque Elden Ring meio que fez tudo que tinha pra fazer. Então, se tu for ver, a gente tá falando do jogo que ele começou essa discussão. Agora, não só ele fundamentou um gênero, como o gênero está bem estabelecido, e a pergunta já é, como o gênero vai se renovar? Isso é muito doido, cara. E é doido tu ver que eu joguei um pouquinho do Armored Core 6, e aquilo lá é Sekiro com máquina gigante. Que loucura. Tá ligado? E assim como o Elden Ring é todas as evoluções possíveis do Dark Souls dentro de questões de gameplay, mundo aberto, uma narrativa ainda mais bem elaborada, por mais que ainda seja de pouquinho em pouquinho. Então é uma loucura. Toda a jornada sobre essa questão de Souls-like, Dark Souls, Demon Souls, culmina nesse jogo, e eu continuo com a sensação de que de todos eles, já jogamos um pouquinho do 2, eu joguei um pouquinho do 3. Eu também joguei um pouquinho. Com a exceção ali do Bloodborne, que é uma vibe diferente e tudo mais. Eu acho que da série principal, mesmo Elden Ring sendo o que é, e eu tendo platinado Elden Ring, eu ainda acho que Dark Souls é melhor. Cara, eu acho que eu vou deixar o mistério no ar. Pra que você, se queira descobrir a resposta, clique no link abaixo, o link do nosso grupo de membros, que tu pode fazer parte muito fácil, só apoiando um 7 pilinha ou mais. Se existe um deus do fogo, talvez quando tu esteja prestigiando esse vídeo, o canal já esteja monetizado e tu possa assinar o nosso clube de membros, e daí não precisa fazer em Live Pix nem nada, é só tu clicar ali, ó, seja membro. Mas isso só o futuro dirá. Agora tá no ar aí, tá no mundo a nova DLC de Elden Ring. A gente com certeza fez esse programa muito bem planejado, pensando nisso, né? Com toda a certeza do mundo. Mas nós somos o Boa Noite Gamers, 2 ou 3 ou 5 ou um conglomerado de caras que está sempre explorando videogames e subculturas. Todas as quartas-feiras eu falei sobre culturas, mas é subculturas e a gente erra também. Então fica com esse erro aí pra te despedir dessa incrível review. Tem mais no canal. Adeus. Tchau! Boa Noite Gamers!